Muitos adultos têm medo de investir, evitam falar sobre dinheiro e muitas vezes repetem padrões que nem sabem de onde vieram, sendo que na maioria das vezes vieram da infância. Hoje vamos falar sobre investimentos, dinheiro e crianças, não só pelo lado técnico, mas também pelo lado da psicologia. Vamos entender como os pais podem ensinar dinheiro para as crianças em casa, quais são os erros comuns e como formar adultos mais conscientes desde cedo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Conexão Financeira. Eu sou Ivana, host do podcast e consultora de investimentos. E eu sou Bruno Pazeto, também host do podcast e consultor de investimentos. Para agregar nessa conversa hoje, a gente tem uma convidada muito especial, a Cristina Dantas Ruiz, ela que é psicóloga infanto-juvenil, especialista em terapia analítico-comportamental e contextual e atua há 19 anos na clínica. Seja muito bem-vinda, Cristina. Olá, eu que agradeço estar aqui. Eu acho sempre muito importante a gente estar falando sobre crianças, sobre adolescentes. Tem uma frase que eu gosto muito, que a infância ela acompanha a gente de alguma maneira pelo resto da vida. Então, falar dos comportamentos e do que a gente faz na infância é muito importante. Então, eu agradeço a oportunidade. Muito bom, seja bem-vinda. Obrigada. Cristina, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, antes de entrar no tema técnico, conta para nós um pouquinho da sua trajetória e como você decidiu trabalhar com crianças. É até interessante, eu tenho um professor que ele chama Roberto Banaco, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim: quando você não entende direito o porquê você faz alguma coisa, observa seu comportamento que ele vai dizer. Então, no decorrer da minha formação, de alguma maneira, eu sempre tive um olhar mais clínico para a infância, para a adolescência. E lógico que lá na frente eu entendi um pouco mais sobre isso, né? Eu acho que tem tudo a ver com a minha infância, com os meus aprendizados. Então, eu quis ser um pouco cuidadora dessa infância, sabe? Assim, como que eu posso ajudar futuros adultos, mas não lá na vida adulta. Eu quero ir na base. E aí eu fui indo para a infância e adolescência. Então, dos 19 anos de clínica que eu tenho, 16 especificamente só com crianças e adolescentes e os seus familiares. Muito bom, tem muita experiência para compartilhar com a gente hoje, então. E para a gente começar do começo, Cristina, por que você acha que é importante ser abordado o assunto dinheiro com as crianças? Bom, abordar dinheiro com criança, ele é importante porque isso é um repertório que, enquanto adulto, ele vai necessitar na vida dele. Em algum momento ele vai ter que saber lidar com isso, é algo que faz parte da vida dele. Então, trazer esse assunto para as crianças, né, de uma maneira natural e ensiná-las, assim como a gente ensina a atravessar a rua, ensina a se vestir, a gente tem que ensinar também a lidar com o dinheiro, porque a gente vai precisar. Concordo 100%. Por que você acha que isso ainda é um tabu nas casas brasileiras? Para explicar um pouquinho do tabu, eu vou ter que explicar um pouquinho da minha atuação. Quando eu olho para um comportamento, o comportamento ele tem 3 níveis de seleção. Tem o lado biológico, né? Então, assim, a gente está falando de cognições, né? Tem uma área que é a nossa história de vida, como a gente aprende todos os nossos aprendizados, e tem a cultura. Então, eu chamo isso de 3 níveis de seleção do comportamento. Só que isso não é o comportamento. Comportamento, para mim, também não é só ação, né? Então, assim, o pensar, o fazer, o emocionar e o agir, essas 4 coisas são comportamento. Então, quando eu falo de tabu, eu tenho que pensar nessa área da aprendizagem com a cultura. Então, assim, muitas vezes esses pais não tiveram esse aprendizado ao decorrer da história de vida deles. Então, eles não sabem como fazer isso, né? E muitas vezes eles confundem hoje, na cultura que a gente está, que é uma cultura onde há, vamos dizer assim, uma tendência, entre aspas, a super proteger. Então, eu começo assim,
Se eu estou passando por alguma dificuldade, para que meu filho precisa saber disso? Isso pode trazer algum trauma? Eu vou cortar a infância dele. Então, acaba que para esses pais não colocarem o que está acontecendo ou não falarem abertamente de dinheiro, como eles não sabem como, né? Porque falar abertamente não é dizer todos os problemas que você está passando, mas a depender do entendimento daquela criança, da fase do desenvolvimento que ela esteja, uma maneira de ir colocando para ela, né, na história dela. Então, isso ainda é um tabu. Uhum. É verdade. Tô aqui refletindo, né? Olha só. Agora, Cristina, quando a gente busca um conhecimento técnico, a gente tem o escritor Jean Piaget. É assim que fala, né? Isso, Piaget. Ele trabalhou, né, com o desenvolvimento cognitivo infantil. Isso. E ele cita que a criança começa a ter noções de valor, de troca entre 6 e 7 anos, né? Nessa idade também, ela começa a ter essa noção de dinheiro, trazendo para essa questão financeira, né? Ou não? Existe uma idade certa para isso? Eu vejo que não existe uma idade certa, porque assim, quando o Piaget, e ele realmente é a nossa referência, né, principal de desenvolvimento, mas com 6, 7 anos, a criança começa a ter uma noção mais abstrata das coisas, porque antes disso, o pequenininho, ela é muito concreta. Por isso que a gente tem aquelas falas assim, quando você fala para uma criança muito pequena, fala assim, eu não tenho dinheiro, ela fala assim, paga com cartão. Atualmente ela fala, faz Pix, né? E você olha e fala assim, mas de onde ela tirou isso? Do que ela tá vendo toda hora. Se ela tem 4 aninhos e você dá para ela um mercadinho, ela vai lá e faz assim, né? Por quê? Porque ela tá no mercado te vendo fazer assim, te vendo pegar o celular e fazendo assim, né? Só que isso para ela, tipo, é muito concreto, né? Eu vejo meu pai fazendo assim, então é assim. Só para quem tá ouvindo aí no Spotify também, ou assim, o movimento da mão pagando, pagando né? do celular, Isso aí, exatamente, né? Às encostando vezes o eu celular encosto na o celular, maquininha. porque antes a gente dava um cartão e fazia assim, agora eu faço assim, né? Então, olha só, olha como comportamentos, ações vão surgindo na medida que a nossa cultura vai, tá vendo? Por isso que não dava para não falar dos 3 níveis de seleção, né? Na época que eu era criança, isso era inadmissível, assim, esse comportamento não existia para mim, era dinheiro ou cheque, né? Então... Moeda, né? Moeda, 6 anos era moedinha. moeda, né? Comprava bastante coisa naquela época, né? Com uma moeda. Inclusive. Então, as crianças, a partir dos 6, 7 anos, ela vai ter noções mais abstratas, mas a partir de qualquer idade a criança está aprendendo, porque ela aprende muito pela modelagem, né, pelo aquilo que a gente mostra, por aquilo que a gente faz, né, elas estão atentas o tempo inteiro. Cara, isso que ela falou até me acendeu, me deu um clique aqui com relação ao movimento, porque antes usando o cartão, pelo menos a criança via que eu tô usando aquele cartão só quando eu vou pagar. E o dinheiro vem do cartão, vamos dizer. Que era o objeto do pagamento. Exato. Agora, tipo assim, se você não explica para a criança que o cartão está cadastrado no celular e você está aproximando o celular da máquina porque, na verdade, está lendo o cartão, às vezes ela acha que, tipo, tá pagando com o WhatsApp, tá pagando porque ela usa, tá pagando com o YouTube, porque ela usa aquilo lá pro YouTube. Aquele aparelho, para ela, tem outro significado, né? É o joguinho, é o Roblox, é o YouTube, é o TikTok, entendeu? Então, assim, olha como que realmente os 3 níveis de seleção, ele é importante, e lembrando assim, tipo, não são os 3 níveis de seleção, porque na realidade comportamento é a relação do organismo com o ambiente, ou seja, eu com o meu ambiente. E o que é esse ambiente? Depende. Nesse momento, o meu ambiente são vocês. Porque tudo que eu tô falando, pensando, né, que eu tô aqui emocionada, tudo é em função disso que tá acontecendo, dessa nossa conversa. Então, vocês são os meus ambientes. E vai ter hora que, tipo, eu vou estar parada assim, eu compro ou não compro? Né? Eu digo pro meu filho que eu tenho dinheiro ou não? Se eu tô aqui comigo mesmo, eu mesmo sou meu ambiente. Porque eu tô pensando comigo mesma. Né? Então, todos esses comportamentos vão surgindo aí e a gente acha que não está falando de finanças, mas olha
Olha como que tá. Tem conexão, Sim. né? Tem conexão. E acaba sendo um ponto a mais de complexidade até para Sim. passar esse conhecimento, né? Sim. Porque falamos aqui do celular, mas smartwatch também a gente Também. consegue cadastrar por Aqui, aproximação né? Você hoje. chega, tum. E aí acaba que eu tenho que explicar a importância do dinheiro para a criança e de controlar. Aí eu tenho que explicar que o cartão de crédito, na verdade, não é dinheiro infinito, é o dinheiro que está lá no banco que eu vou usar para pagar. E eu tenho que explicar que aquilo que eu estou aproximando da maquininha, o cartão de crédito está cadastrado. Dentro do meu celular. Exato. Doideira. A gente tem também escritores ali, o Daniel Kahneman, que escreveu Rápido e Devagar, e o Richard Thaler, que escreveu Economia Comportamental, que eles trazem a questão de que a gente não decide com lógica, mas sim com padrões emocionais que a gente aprende desde cedo. O que você acha que essa formação na infância influencia o comportamento financeiro ali da criança na vida adulta? Quando a gente fala de comportamento financeiro, tem uma área até da psicologia comportamental que chama psicologia do consumidor. Acho que ela tem muito a ver com finanças. E, basicamente, a gente está falando de comportamentos de escolha. Só que o que acontece com essa relação é que muitas vezes, tipo, o que eu vivi na infância com relação ao dinheiro pode fazer com que eu tenha uma perspectiva, né, diferente até da realidade. Eu posso viver uma coisa e fazer uma relação completamente arbitrária com aquilo. De que maneira? Se eu parar para lembrar, né, por exemplo, na minha infância, como naquela época, o que era muito comum? Era comum, se eu quisesse um sapato, por exemplo, eu tinha que sair em loja, eu tinha que entrar numa loja, eu tinha que experimentar. Muitas vezes minha mãe falava, não, tá caro, vamos procurar em outra loja. Aí eu ia em outra loja. Então, quando achava o sapato que cabia na condição, você comprava. Olha o tanto de aprendizado que tinha, às vezes, em um quarteirão, né? Que eu entrava em 3 lojas. Porque você entrava, você esperava, você tinha comportamento de escolha, né? Para mim, né, nesse trajeto, não teve nada de escassez. Mas dependendo de como a pessoa coloca isso, né? Aquela pessoa que a todo momento fica assim, não, eu não posso... Tipo, a relação do dizer e do fazer não bate. Às vezes eu tenho um discurso muito assim, ai, não tenho dinheiro, tal, a gente está passando por dificuldade. Mas que dificuldade? O que está acontecendo? Eu não trago isso para uma linguagem que a criança consegue entender. E aí eu faço tudo isso, e aí a criança às vezes pede alguma coisa e eu não dou, porque ela poderia ter, mas eu não dou. Mas o que eu quero ensinar? Então, eu acho que as pessoas, os adultos, ficam muito perdidos nesse ponto. E aí eu não aprendo o processo sobre o consumir, o processo sobre gastar, e sim o que eu sinto sobre isso. E aí é que a gente entra nesse lance emocional. E aí eu vou criando uma relação que eu vou chamar de emocional com o dinheiro, com as finanças, com a minha vida financeira. Não sei se ficou bem claro. Sim, né? Sim, com certeza. E essa sensação que às vezes no momento é muito boa porque está adquirindo aquele bem, vem junto com uma sensação muito ruim, que é o descontrole depois, quando a realidade bate na cara, né? Exato, exato. E aí eu vou ter situações tanto de pessoas que podem ir por um lado de gastar demais, né, e não por uma impulsividade, porque o dinheiro ele entra quando eu me sinto feliz, eu compro alguma coisa, então você tá associando felicidade com dinheiro, né? Ou quando eu tô triste com dinheiro, então eu tô triste, eu vou lá e gasto, eu tô feliz, eu vou lá e gasto. Então, tá vendo? Não é a necessidade em si, e sim o que eu tô sentindo, né? Ou o contrário também, né? Eu fico... eu não gasto nada, eu realmente eu não faço uma análise da contingência, do contexto da minha vida, e aí eu vou para aquele lado de pessoas que às vezes a gente vê são pessoas bem-sucedidas, pessoas que a gente sabe que têm até um poder aquisitivo bacana, mas é o que a gente chamaria dentro lá, né, até das peças, né, de Hamlet, do avarento, né, aquela pessoa que não consegue usufruir com leveza algo que construiu, batalhou a vida inteira. Tem gente assim, hein? E aí, a forma com que ele vive isso
Se eu tenho filhos, como é que os meus filhos estão vivendo isso comigo? Como é que eu estou transportando? Porque eu vou conseguir passar aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendi. Se eu não aprendi, se eu só aprendi ou a avareza ou a impulsividade, estou falando de dois extremos, né? Mas é o que a gente vê também. Mas, ó, em linha com isso tudo que você vem falando, eu tenho uma dúvida que é o seguinte. A gente atende muito cliente. E quando a gente fala de introduzir finanças para as crianças, muito adulto vem com uma dúvida comum que é assim: poxa, Ivana, mas eu não aprendi finanças em casa. Como é que eu vou ensinar? Né? De que forma? Por onde eu começo? E a gente discute bastante sobre isso porque, inconscientemente, a gente tem atitudes, padrões, comportamentos involuntários que já falam sobre finanças. Né? Então, por exemplo, saiu sem apagar a luz. Ué, mas você é dono da companhia de energia? Já é um padrão. Você está dizendo para a criança que ela, nesse caso, não pode esbanjar, talvez seja a palavra certa, né? Mas deixar lá sem ninguém estar usufruindo. Ou então essa questão, o exemplo que você deu de a gente pesquisar e dizer assim, tá caro aqui, a gente procura um sapato num outro lugar, num outro preço. Então, o que você entende que os pais introduzem na vida das crianças, mesmo inconscientemente, e que acabam criando esses padrões? Você já falou bastante coisa, né? E eu só voltaria e falaria para esses pais o seguinte, que seria interessante a gente pensar que passar para as crianças que o dinheiro tem um valor, né? Isso é importante. Se ele tiver claro isso, mesmo que ele não tenha aprendido, porque realmente, como é que eu vou produzir algo que eu não sei, que eu não tive na minha aprendizagem? Mas se eu tenho claro que eu quero que o meu filho entenda esse valor, ele vai começar a observar que ele faz isso de uma maneira muito acidental, a gente chama, né? Isso. Que é aquela coisa de você tá no supermercado, então você olha o preço de um macarrão, você olha o preço de outro, aí você fala assim, esses dois são bons, mas entre esses dois aqui que são legais, vou levar esse daqui, né? Eu sempre dou esse exemplo, né? Eu falo do Kinder Ovo, é aquela coisa, porque o Kinder Ovo, ele fica num lugar estratégico, né? Comportamento do consumidor, bem ali no caixa, na altura das crianças. É um chocolatinho desse tamanho, que é uma casquinha. Tá esperando na fila do caixa. Que é caríssimo, porque aquilo lá vai custar caríssimo, né? Perto de, com o valor de um Kinder Ovo, você compra 2 caixas de bombom, às vezes, né? Olha, pensando nisso, mas ele tá lá, é estratégico. Então, assim, é aquela coisa do pai saber que, não é que ele vai ter que privar o filho dele do Kinder Ovo todas as vezes, mas de uma maneira intermitente. Tem dia que eu tenho dinheiro, tem dia que eu não tenho dinheiro, hoje dá, hoje não dá. Mas você tá pagando com cartão, né? Não, mas é que o cartão tem dinheiro para pagar a compra que tá aqui. O Kinder Ovo hoje não, da próxima vez eu junto, a gente compra. Então, assim, aquelas negociações que às vezes vêm, presentes, né? Aniversário, Dia das Crianças e Natal. Né? A criança quer presentinho toda vez que vai no shopping. Recentemente eu tive uma mãe que, eu tô indo, mas ela tá muito consumista, ela tem 5 anos de idade, ela tá muito consumista, toda vez que vai no shopping, eu tenho que entrar e eu tenho que comprar. Eu falei, é verdade, ela te agarra, te leva, te força, né? 5 anos tá muito consumista. Achei engraçado. Então, assim, nesse momento eu falei, ok, entendendo a dinâmica dessa família, entendendo que, não sou eu que vou falar para ela assim, não entre na loja de brinquedos, não compre para sua filha, porque você vai estar fazendo isso e isso. Falei para ela assim, ela vai fazer isso. Eu falei, que tal você dar R$50 para ela? E falar para ela assim, olha, vai lá e escolhe o que esse dinheirinho dá. Ela tá abaixo da idade do Piaget, né? De coisas concretas, né? De coisas abstratas. Para ela é concreto. Gente, ela vai ter um custo de resposta que é ficar falando para a vendedora, quero esse dá? Não. Quero esse dá? Não. Não. Até dar uma mini poli únicazinha, pocketzinha e é essa que dá, né? Então, quando a gente sabe que a gente quer ensinar isso para os filhos, a gente começa a ver o que a gente já faz de maneira incidental e começa a refinar, né? Uma sugestão seria refinar, igual essa mãe, ela estava ensinando para essa criança comportamento financeiro sem perceber. Só que um comportamento financeiro que é sem limite, porque ela entra e compra, porque tem que comprar, porque se não comprar,
ela tem comportamento disruptivo, ela tem birra. Então, vamos aproveitar a oportunidade e ensinar algo para ela que vai aí numa coisa de controle, limite, né? É uma oportunidade, é não perder a oportunidade. Muito bom. E tem a questão de compensação também, né? Eu tô lembrando aqui que eu viajava muito. E com as pessoas com as quais eu viajava, muita gente tinha filho. E aí era bem comum assim, eu tenho que levar uma lembrança pro meu filho, porque eu saí de casa essa semana, então eu não posso chegar em casa sem nada. Exato. Condicionou a criança assim, poxa, minha mãe ou meu pai viajou, eu sei que quando ele chegar vai ter uma recompensa, né? Um presente. E querendo ou não, criou um comportamento, né? Sim, sim. E eu sempre tive atenta a isso. É interessante a sua colocação. Eu nunca trouxe presente para minha filha, por exemplo, porque eu pensava exatamente isso. O que que eu quero linkar aqui? Ela ficar esperando o presente ou ela ficar saudosa esperando a mãe que vai chegar? E com isso não quer dizer que eu não comprasse coisa para elas. Só que eu não entregava para ela como um presente. Às vezes eu estava num lugar que tinha uma coisa que só tinha lá, era muito bacana, lógico que eu ia comprar, mas eu não trazia com esse link. E trazia, tipo, uma ou outra vez, tipo, uma coisinha da cidade, uma folhinha, entendeu? Para não fazer esse link, porque a gente se compensa muito, né? Essa falta. Então, só que falta, a gente vai acabar compensando com presença e conexão. Né? Se eu faço essa compensação com prêmios, com presentes, ela vai relacionar diretamente. Então, você deixa, tipo, pano de fundo a saudade e a sua presença e ensina para ela que o mais importante é o que ela vai ganhar, né? Então, assim, eu conheço histórias, tipo, um presentinho para cada dia que a mãe ficou fora numa cidade... no exterior, entendeu? Aí chegou, então a criança tá na sessão de terapia falando que todo dia a mãe tá comprando um presente para ela, né? Mas ela não tá falando da saudade que ela tá sentindo da mãe. E não quer dizer que ela não esteja sentindo, porque ela está sentindo a saudade. Mas a gente vai compensando e aí vai ficando aquilo. Então, por isso que a gente tem que realmente pensar, né? Onde é que eu quero chegar para aproveitar as estratégias? Porque talvez numa situação como essa de uma viagem, vai trazer muita frustração, muita saudade, mas a criança precisa disso. Senão, como ela vai aprender a lidar com isso? O que a gente mais passa na vida é frustração. Exato. E aí, se eu protejo, por isso que eu falo da questão da cultura. E a gente está num momento em que tem uma tendência a super proteger de alguma maneira as crianças, né? Mas se eu super protejo ela, como é que ela vai aprender a lidar com a frustração, com a dor, com o sofrimento que existe, entendeu? Então, não tem como tirar isso da vida delas, né? Esses contextos das vidas delas. Sim. Voltando para a questão do mercado aqui, como a gente vê que, às vezes, a falta de educação do filho é, por exemplo, né? E às vezes é a falta de planejamento dos pais. Por quê? Se o pai simplesmente fosse para o mercado com um orçamento, por exemplo, a gente gasta mais ou menos tanto com o mercado. Então, é tanto por mês que eu tenho para gastar para o mercado, vou uma vez por semana, pego o valor do mês, divide por 4, eu sei quanto eu posso gastar por dia que eu vou no mercado. Tendo esse orçamento, ele consegue, incluindo a criança, pesar. Você quer levar o Kinder Ovo? Se levar o Kinder Ovo, a gente vai ter que tirar isso aqui do carrinho, senão vai extrapolar o valor que a gente tem para gastar. Não tá nem a questão do cartão, mas a gente tem 400. A conta aqui no carrinho tá dando 400. Com o Kinder Ovo vai para 415, então vamos ter que tirar o pão de forma, vamos ter que tirar o salgadinho que a gente pegou 10 minutos atrás para você. O que você prefere? Eu prefiro o salgadinho. Beleza, então deixa o Kinder Ovo aí, da próxima vez a gente vê se vale a pena ou não colocar ele no carrinho. Mas às vezes falta isso porque o próprio pai está indo no mercado sem ter a menor noção de quanto ele pode gastar com o mercado, de quanto ele pretende gastar aquele dia no mercado.
o descontrole do pai acaba refletindo ali no filho. Exato. E você falou uma coisa bacana desse planejamento. Na minha cabeça eu já viajei aqui assim, né? Tipo, o pai sentado fazendo esse planejamento, por exemplo. Aí eu vou pro lado da pessoa que é organizada e que tem o planejamento. A hora que ela tá fazendo aquilo, a criança ela tende a ser curiosa. Pode acontecer do filho chegar do lado e falar assim, papai, o que você tá fazendo? E se o papai tiver atinado, ele vai virar e falar assim, filho, o papai tá planejando um mês. Ah, que é isso? É porque tudo que o papai ganha, ele põe aqui nesse papel, quer dizer, ele só vai matar a curiosidade. Olha só, é um momento de conexão, porque seu filho tá te perguntando, você tá parando, você tá olhando para ele, você tá respondendo para ele e ele tá absorvendo. Porque criança aprende dessa maneira. Em algum momento, você vai ver ele lá, sei lá, sentado, brincando com os colegas, ou fazendo uma aulinha, e aí ele vai reproduzir exatamente o que o pai falou para ele na mesa, né? A criança, ela aprende muito por esses modelos, né? Que a gente chama de exemplo. É isso, e não perder a oportunidade, porque tudo pode ser um momento de aprendizado ali para a criança no dia a dia. Sim, a criança às vezes vai lembrar disso aí, quando ela estiver grande, vendo gente sofrendo com isso e tudo mais, ela vai, caraca, vai fazer o link. Eu faço isso diferente desse meu amigo, os dois trabalhando no mesmo lugar, ganhando o mesmo tanto, e pô, eu faço isso diferente do meu amigo, porque quando eu era pequeno, eu vi meu pai sentado fazendo isso. E aí, ó, vem memória afetiva, vem o lado emocional que a gente estava falando. Né? Por isso que a aprendizagem financeira ela também não é só concreta, ela tem essa questão aí do emocional também. Nossa, tem muito. A gente falou aqui nos bastidores antes, né? Trabalhar com finanças é 90% psicológico. Na grande maioria do tempo é calma. Exato. Direto sai da reunião com um casal, com um profissional, o casal vira e fala assim, hoje você não foi nem consultor, foi terapeuta. Não, quer terapia? Busca um profissional formado, porque eu não sou formado em psicologia. Mas aí, Cris, nesse contexto, você acha que faz sentido ainda, qual a sua opinião, né? Sobre mesada, semanada, o que você acha disso? Eu vou falar uma palavra, depende. Na minha opinião, eu sou a favor, mas ela depende por quê? Porque eu tenho que saber como ensinar essa mesada para essa criança. Particularmente, eu prefiro a semanada. Por que semanada? Depende muito da faixa de idade da criança. A criança pequena, na primeira infância, ela não tem uma noção de espera a longo prazo. Qualquer criança. Se eu estiver falando de uma criança com TDAH, por exemplo, que aí a gente está falando de um transtorno específico, essa criança vai ter menos ainda essa noção de espera. Então, tudo depende. Então, se eu encurto esse tempo para a criança visualizar esse dinheiro, é melhor do que um mês. Porque nós ganhamos salário, mas nós somos adultos. Passamos por um processo todo já de aprendizagem. Então, a semanada eu acho melhor. Agora, depende também do quê? Esse dinheiro, ele se destina a quê? Tem que estar muito claro para a criança, olha, esse dinheiro que você vai ganhar é para você se virar com isso daqui. A partir do momento que você ganha o seu dinheiro, né, e que você vai fazer o quê? É seu e você vai gastar, né? Só que assim, o pai e a mãe sempre suprem muitas coisas das crianças. Nossas crianças têm de tudo hoje, né? Então eu tenho que pensar bem, porque olha só, se ele for no cinema com um coleguinha, quem vai pagar? Vai sair do dinheiro dele ou vai sair do meu? Bom, vai sair do meu. Então eu tenho que deixar muito claro, olha, esse dinheiro, vou criar um exemplo aqui, ó. Esse dinheiro, ele vai ser para comprar suas coisas de papelaria, suas, sei lá, coisas. Eu costumo Lanche até falar. Na escola. Lanche na escola também depende, por isso que você tem que avaliar muito bem. Você faz um estudo antes, o adulto, de a que se destina esse dinheiro. Você pode fazer o seguinte, tipo, eu te dou, eu coloco R$200 no seu cartão de escola todo mês para passar o mês inteiro. Se você exceder, antes do final do mês, tira do seu, ou leva dinheiro, ou leva lanche de casa. Aí sim. Então, assim, a contingência tem que estar fechada, ele tem que saber, né? Porque na hora que ele estiver no shopping, ele vai fazer o quê? Se ele não tinha mesada antes, ele vai vir
para o que ele estava acostumado, né? Mãe, compra isso daqui para mim? Não. Ah, mas agora, minha filha mesmo fala muito isso, mas tudo é do meu dinheiro. Eu falo, não é tudo do seu dinheiro, o essencial é do meu dinheiro, o supérfluo é do seu dinheiro. Então, aprende a administrar o seu dinheiro. Material escolar eu compro no início do ano, do jeitinho que você quer, e no meio do ano para repor o que está faltando. Nesse meio tempo, qualquer canetinha diferente, qualquer coisinha é do seu dinheiro. E aí é que começa a ter aquela coisa, tipo, ah, mas custa 25. Se eu comprar essa, eu não vou. Aí é que tá. É aí que tá o decisão, aprendizado. né? Aí tem um comportamento de escolha, aí tem um comportamento de espera. Então, se eu tenho claro a que se destina esse dinheiro e eu também acabo sendo firme com isso, porque não adianta nada deixar claro a que se destina esse dinheiro, tá tudo certinho, tudo operacionalizado, e aí lá na viagem, no shopping, eu vou lá e libero. Né? Às vezes tem pais, eu tive um caso assim, eles iriam viajar, fazer uma viagem, e aí, ela é muito ansiosa, não sei o quê. Bom, já que ao invés de você, né, sair comprando tudo para ela, então quanto que, sei lá, $500, né? Se ela tiver na mão dela, $500 nessa viagem, a hora que acabar, você vai aguentar o rojão de não dar mais? Porque então é preferível que você dê o dinheiro para ela administrar, porque aí ela entra em conflito, ela precisa do conflito. Se eu gastar agora, se eu comprar essa orelha agora, eu não tenho com a orelha depois. Se não... E no meio do trajeto, o adulto pode ir ajudando a criança a tomar as decisões também, né? Tipo, vai pegar, tô com os 500, vou pegar a orelha aqui. Eu posso gerar reflexão nela no sentido, você tem certeza que você quer essa orelha? Porque eu lembro que você tá querendo não sei mais o que. Exato, é aí porque a criança precisa de mediação do adulto. A autonomia não nasce sozinha. E quando eu falo de comportamento financeiro, de autonomia financeira, onde é que isso começa? Lá na infância. Só que eu tenho que dar modelo, eu tenho que, dar modelo com as coisas que eu faço e também com as orientações. O que criança não aprende é com sermões, mas é esses exemplos pontuais, tipo, filha, né, a orelhinha, a tiara que você viu aqui, mas a gente vai passar em 2 parques. Se você quiser comprar agora, tudo bem, mas e se tiver em outro parque? Mas o dinheiro é seu, você decide. Sim. Né? Uhum. Então, você cria essa oportunidade, né? Porque a autonomia, ela vai se construindo com essa mediação. Mas, Cris, uma pergunta agora que eu acho que é um pouco delicada, assim, também, mas hoje tem um número muito grande de crianças com pais divorciados. Sim. Como que essa semanada funciona quando a criança tem 2 casas? Bom, quando a gente fala de pais divorciados, o que a gente tem que ter bem claro é que a parentalidade tem que estar alinhada, né? Porque eu falo assim, ó, a conjugalidade não existe, mas a parentalidade ela vai ser para o resto da vida. Então, uma vez que coloca uma semanada para uma criança, ou seja, uma mesada, no sentido de que aquele mês pode ser dividido por semanas ou não, mas todo mês ela vai ter um dinheiro ali para ela. Os pais têm que estar alinhados, também é que se destina esse dinheiro, e os dois têm que ter claro esse acordo entre eles. Para quê? Porque como a distância entre um e outro é longa, porque eu não estou todo dia vendo a mãe do meu filho, vendo o pai do meu filho, né? Mas na hora que esse acordo vem para colocar a semanada, tudo tem que estar claro. Por quê? Porque a criança, ela tem essa tendência em casa, né? De se eu tento uma coisa aqui com a minha mãe não dá, eu corro lá e tento com meu pai. Quem nunca fez assim? Aí o pai fala assim, o que sua mãe falou? Falou para falar com você. Aí, né? Quem nunca fez isso, né? Isso eu acho que faz parte de qualquer época da nossa cultura, né? Agora, imagina quando a gente está em casas separadas. Então, para que essa falha não ocorra, porque esse é o problema, né? Então, eu tô na casa da minha mãe essa semana e aí eu peço uma coisa, minha mãe não tá sabendo, acaba me dando e quebra o combinado. Então, pais separados, eles têm que ter uma preocupação maior de que a regra tem que estar clara e ela tem que acontecer nas 2 casas. Porque senão não dá certo. Senão não funciona. Mas, a semanada, ela tem esse grande benefício de você colocar a criança num contato real com
a autonomia do dinheiro dela, né? Às vezes ela quer algo que custa muito caro. Então, eu vejo várias crianças que... Ontem mesmo, né? Um menino falou assim, eu comprei uma GoPro, né? Só que aí eu falei pro meu pai, já que eu sei mexer mais e tenho pouco dinheiro, e você tem mais dinheiro e não sabe mexer, vamos fazer um acordo? Eu pago 1.000, você paga 1.500? Porque aí, sabe, olha, ele já tem noção até do valor, né? E é E de um negociação, objeto, né? e é um objeto caro, né? Então, mas eu sei que eu sei manusear, você não sabe, então vamos juntar. Então, ele fez até uma proposta para o pai dele, né? Porque na casa dele, ele ganha dinheiro, ele não tem semanada, mas ele ganha dinheiro e ele junta. E tudo que ele vai comprar, ele tem que pedir para o pai. Então, ele está aprendendo a negociar dessa maneira, né? Então, no caso voltando, em caso de pais separados, isso tem que estar muito claro. Ok. Que pode beneficiar bastante o filho. Aí entra mais um grau de complexidade, porque muitas vezes esses pais não se organizam, às vezes eles nem se conversam sobre outros assuntos, imagina falar sobre dinheiro, né? Exato. Mas aí eu sempre falo assim, bom, agora a gente está falando de parentalidade. Colocar a semanada para o seu filho vai trazer o que de benefício para ele? Qual tipo de autonomia vai estar trabalhando em favor dele? O que ele vai aprender? Quais são os aprendizados? Quais são as oportunidades que vocês vão ter? Então, é uma coisa bacana. Então, parem, sentem falar sobre isso, porque não é impossível, né? É só deixar claro as regras, fechar as contingências ali e cumprir. O adulto tem essa capacidade, né? Para poder ajudar a criança. E na consultoria a gente costuma lidar com adultos, né? E a gente vê que os próprios adultos muitas vezes têm dificuldade em identificar o que de fato é desejo e o que é necessidade. A gente vai conversar com o cliente, eu preciso fazer isso ano que vem, eu preciso fazer aquilo. Às vezes numa sugestão de planejamento a gente sugere um corte em algum lugar e não dá para cortar isso, não dá para cortar aquilo. Se os adultos têm dificuldade com isso, as crianças tendem a ter bem mais por não estarem informadas e tal. Como você acha que a gente pode ensinar a criança a diferenciar o que é desejo e o que é necessidade? De novo, com presença e conexão para estar atento às oportunidades. Até me fez lembrar que... já perdi as contas, mas quando eu me formei, existia ainda propaganda para crianças, que hoje não pode ter, e era super natural, naqueles canais infantis, o bombardeio de comerciais de brinquedos, e os comerciais, eles tinham uma fala muito, que pegava a mesma criança com a necessidade, transformando, eles pegavam o desejo da criança e transformava em necessidade. Então, é assim... Você precisa, então entrava um menininho assim numa loja de roupa e falava assim, você precisa ser descolado, não sei o quê, compre, peça para sua mãe, você precisa. Então tinha todo realmente algo ali, né? Tanto é que hoje a gente não pode ter mais isso, né? Desse tipo de propaganda. E aí, o que acontece é que a criança, para ela, tudo, o desejo para ela não é desejo, porque tudo na vida dela é necessidade, né? Tudo, eu preciso disso, eu quero, meu sonho, né? Meu sonho é isso, meu sonho é aquilo. Então, eu acho que, assim, existem 3 palavras que eu uso muito para, assim, no consultório, falando para os pais e também na minha prática. Mas, assim, quando a criança começa, você tem que aprender que ela tá no papel dela, ela vai te pedir e falar 1000 vezes. E você vai estar no seu de que se aquilo não for necessário, para poder ensinar para ela, também vai repetir 1000 vezes, né? Às vezes até mais. Mas assim, você precisa? Dá para esperar? Primeiro, você tem dinheiro para comprar isso? Você precisa? Dá para esperar? Então, são 3 palavras que eu falo que a gente tem que se fazer para poder passar para as crianças. Né? Porque se eu uso esses 3 argumentos, tipo, se eu tô na loja, eu falo assim, filha, mas a mamãe não tem dinheiro, você tem dinheiro? Não, não tenho. Bom, então já não dá para comprar. Mas eu quero tanto.
Ok, mas tá faltando uma coisa aqui, não tem dinheiro. Ai, não, mamãe, mas eu tenho dinheiro. Beleza, mas quantas garrafinhas você tem em casa? Ah, mas essa aqui com o azulzinho aqui eu não tenho. Tá bom, mas dá para esperar? Assim, a gente pode daqui uma semana voltar e comprar para você ver se realmente você tá morrendo por ela? Também mostrar do que ela está abrindo mão ao comprar aquilo lá, né? Exato, né? Então, assim, tudo é estar atento ali, porque se você tem esse raciocínio com essas 3 palavras, você começa a exercitar isso e mostrar isso para a criança. Então, você vai, ó, tá vendo? Tudo é modelo, né? Modelo, presença, atenção, conexão, né? Saber onde quer chegar para poder estar passando esses valores para os seus filhos. A gente veio falando até agora, né, que o modelo tem muito mais poder do que o discurso. Você usou isso em várias falas. E Albert Bandura já escrevia sobre isso, né, há muito tempo atrás. E quando a gente vê muitas famílias tendo discussões pesadas sobre dinheiro, o que aquilo pode gerar naquela criança, né, que obviamente vai ser um adulto depois? Quais as consequências dessa tensão, dessa discussão, desse peso familiar para essa criança? É interessante porque o Bandura, ele fez as experiências dele até observando crianças com as crianças, né? É interessante porque ele viu o quanto que a gente aprende no social, com os pares. Então, se eu tô ali num ambiente aversivo, onde falar de dinheiro é aversivo, eu vou muito entrar pro lado emocional, né? Eu posso estar criando ali uma condição tanto de entendimento do quanto que o dinheiro tem uma carga pesada, né? E aí eu posso me tornar uma pessoa muito insegura, porque é tanta briga, é tanta coisa, né? Hoje os adultos têm muito aquela fala assim, não paga boleto, né? Como que a gente fala? Né? Muitas pessoas falam assim, isso aí é feliz, A né? tranquilidade de quem não paga boleto. A tranquilidade de quem não paga boleto, né? A tranquilidade da criança que não paga boleto, né? Então, quando eu tô num ambiente muito aversivo, eu posso me tornar inseguro, né? Eu posso ficar com medo, né? O medo de faltar porque eu via brigas homéricas né? Por conta da questão financeira. Brigas financeiras até mesmo de quem tem, quem não tem, se está gastando muito, ou isso pode ir para um lado de uma privação tão grande que aí a privação ela aumenta o valor reforçador das coisas. Então, o fato de eu talvez ser muito privada, eu ir para aquele outro lado de ser uma pessoa que depois eu não tenho limite com o dinheiro. Ou seja, essa aprendizagem social vai depender da relação com que eu fizer, né? No sentido da relação também com o organismo e o ambiente. Lembra que eu falei para você? Porque às vezes eu tô vendo uma briga, eu tô vendo aquilo ali, só que a relação que eu vou fazer com isso também depende, porque tem também as nossas questões pessoais. Então, mas assim, é algo que não é bom. Porque a consequência pode ser danosa na vida da pessoa, né? E é algo que a gente observa muito nos adultos hoje, né? O medo, a insegurança. Daqui a pouco foi porque passou isso na infância, né? Exato, exato. E, Cris, tem um outro ponto também que eu tô pensando aqui agora. A gente tem muito uma questão cultural, né? De que as mulheres, a geração agora das mulheres adultas foi criada para não depender de homem e tudo mais. E a gente vê que na rotina familiar, a mulher e o homem não juntam as coisas, não juntam o dinheiro. Então, eu vejo que tem alguns casais que eu atendo, né? E que a pessoa fala, não, eu recebo tanto, o meu marido recebe tanto, ou minha esposa e vice-versa. E até minha filha pediu tal coisa, eu falei, olha, sua mãe ganha mais, se ela puder comprar. Então, como é que fica a cabeça da criança com essa questão assim? O dinheiro não é familiar, não é um orçamento. O meu pai ganha um dinheiro, a minha mãe ganha um dinheiro e eu tenho que também ter esse jogo de cintura. É tão interessante porque a gente vai voltar na palavra modelo. É exatamente o modelo financeiro que você está passando para o seu filho, né? E vocês, imagino, né? Como trabalham com
com essa questão financeira e estão em contato o tempo inteiro com os casais, vocês vão vendo, e se vocês fossem fazer uma linha do tempo, vocês veriam de onde vem esse comportamento. Porque quando eu falo falando de filhos, né? Mas primeiro vem a conjugalidade, primeiro vem um casal. E o que é um casal? Bom, eu tenho uma pessoa que tem uma história de vida, aqueles 3 níveis de seleção de um lado, os 3 níveis de seleção do outro. E aí se unem. Então forma uma nova cultura. Só que muita coisa permanece. Quando vem os filhos, aí vem o desafio maior. Por quê? Porque aí eu quero ter uma transmissão. E aí como que eu vou unir esses dois? Porque eu acho certo uma coisa, você acha certa outra e não sei o quê. Aí é aquela hora que a gente vai cedendo uma ou outra coisa para criar a nossa cultura. Uhum. E aí esse é o modelo que você está passando mesmo para os seus filhos, e ser né? Tudo dividido, de né? que é tudo dividido, né? Na psicologia a gente fala uma palavra que é autorrevelação, quando você traz uma coisa pessoal sua que faça sentido, que tenha função. É interessante que você falou, porque na minha família, eu, meu marido, minha filha, a gente não tem isso. Uhum. O que é meu e seu, e o que é seu e meu, e tá tudo junto. Agora, o processo para a gente adquirir isso é que é diferente. Mas o barco é o mesmo. Ao mesmo tempo, a gente tem modelos diferentes na nossa família estendida, né? Pessoas que são exatamente do jeito que você falou. Só que para o nosso aprendizado, isso não faz sentido, porque a gente entende a união, né? Uma coisa é ter a individualidade de cada um, mas para o processo é junto. E é isso que a gente está dando de modelo para nossa filha. Então, se por um acaso, lá na frente, ela se unir com alguém que teve um padrão de aprendizagem, como que você falou, ela vai estranhar muito. Uhum. E aí é a hora que a conjugalidade dela vai dar uma balançada, porque eu aprendi de um jeito, porque meu pai e minha mãe não tinha dessa, a gente era unido, como assim eu dividi as minhas coisas? E aí vai ter que achar ali um caminho do meio para ela poder criar a cultura familiar dela. Uhum. Então é bem, bem complexo, né? E isso até, na minha opinião, e pela experiência própria trabalhando com isso, eu acho que as pessoas dão uma prioridade muito menor do que deviam dar para essa questão. Às vezes eu cedo nessa questão porque eu gosto da pessoa, coisa do tipo, achando que no futuro vai se resolver, só que o problema financeiro traz vários outros problemas. Uhum. E aí eu acho que esse alinhamento de modelo, trabalho com gente que faz a separação total e dá super certo, trabalho com gente que faz a união total e dá super certo, e eu vejo que o mais importante é os dois estarem alinhados. Se os dois trabalham bem com a separação total, beleza. Se os dois trabalham bem com a união total, beleza. O problema é quando um trabalha bem com a união total e o outro com a separação, e aí fica gerando sempre um atrito, né? Aí eu ia falar, aí vem o conflito. Aí não tem como. Mas quando tem uma criança ali, aí fica um ponto adicional, né? Sim. Porque você tá lidando bem, você e tua esposa, por exemplo. Mas aí o que você tá passando pro teu filho para ele tornar um adulto, né? Exato, porque aí é a hora que a gente tem que entender que eu não sou só conjugalidade, eu sou parentalidade. Essa palavra ela é muito importante, porque parentalidade tem a ver com todas as ações que eu vou fazer em função de criar um ser humano, né? Literalmente. Né? Você educar um filho, é criar um novo ser humano para a sociedade. Então, através do quê? Da parentalidade. E isso independe se são separados ou não, porque pai e mãe nunca deixa de existir. Né? Então, por isso que eu tenho que pensar na parentalidade, eu tenho que pensar no que eu quero transportar de valores, de conceitos para o meu filho, para poder pensar em como fazer. Né? Porque assim, eu não aprendi isso, eu não aprendi educação financeira. Ivana, como é que eu faço? Ok, peraí, você como especialista vai falar para ele, eu tenho alguns passos aqui sobre finanças. Né? Assim, o que você de repente poderia fazer, né?
de maneira natural, traz isso para sua casa. Não precisa ser no quartinho lá ou no escritório de porta fechada, pode ser de porta aberta. A criança pergunta aquilo que a gente já falou, né? E você tem algumas dicas de como trazer isso para o dia a dia em casa de forma natural, para ir abordando? Eu acho que conversas naturais, elas são sempre importantes. Então, todas as oportunidades, né, que os pais tiverem, tipo, sei lá, sabe quando? Hoje a gente não faz muito isso do papel, mas às vezes você tá lá com o celular e uma coisa você fala, nossa, esse mês gastei muito no cartão, mês que vem eu vou ter que economizar, sabe? Olha aqui, filho, gastei tanto, sabe? Mas de uma maneira espontânea, né? Que é assim, não perder a oportunidade. Levar as crianças para as compras, porque normalmente é tudo muito tedioso, tudo muito, às vezes, difícil, mas fazer compra no supermercado é uma coisa legal, né? Porque a criança tá vendo você comprar, você pagar. O preço de cada coisa lá, né? Isso, exatamente. Às vezes, antes era tão interessante, né? O filho ia para todo lugar com o pai, mas às vezes a gente perde essa coisa. Às vezes você vai falar com o seu gerente do banco, né? A criança não está entendendo nada, mas leva ela, né? Isso vai fazendo parte da rotina da criança, ela vai entendendo, né, que isso faz parte da vida do adulto e um dia vai fazer parte da vida dela, né? Acho que por aí, coisas têm que ser, os ensinamentos têm que ser naturais, né? E não perder as oportunidades. E hoje em dia a gente tem muitos meios imediatos ali que facilitam muito o consumo, que é o caso do Pix, cartão de crédito, entre outros, pagamento digital e tudo mais. Você acha que é melhor a gente usar esses meios para tentar educar os filhos, ou talvez até usar dinheiro físico, moeda, ou essas coisas mais palpáveis para educar e depois só transferir o meio de pagamento? Eu acho que a gente vai de acordo com a cultura. Eu acho que atualmente, e vai depender muito da fase do desenvolvimento da criança. Uma criança muito pequenininha, ela, por mais que ela veja e brinque, né, sobre paga com cartão, ou às vezes ela faz um movimento da mão com o celular, porque ela sabe que de alguma maneira o pai dela pagou alguma coisa com cartão e que está no celular, isso para ela não faz tanto sentido ainda. E dar o dinheirinho para ela pôr num cofrinho, onde seja visível, para uma criança pequena que ainda não está com essas funções abstratas, né, ainda cognitivamente para ela, trazer para o concreto é melhor. A criança ficou um pouquinho maior, hoje, tipo, os bancos digitais que a gente tem, né, porque assim, pensando em facilidades, eu não sou especialista em finanças, mas eu sei que os bancos digitais podem ser algo fácil e que dentro deles tem até várias instruções que ensinam ali a criança a guardar dinheiro, tem lá um sonho, poupancinha, tem uns nomes lá. No Nubank tem as caixinhas, o Banco Inter tem o porquinho. Isso, tem alguns ícones ali que começam a fazer sentido para a criança. Tem até algumas estratégias que as pessoas usam de três cofrinhos, né? O da economia, para gastar e para doar, né? Então, tudo são estratégias que vai depender dos valores de cada família. Então, eu acho que depois, quando ela está maior, ela ter essa coisa do cartão, da conta digital, já aprender a usar o banco, porque é isso que ela vai aprender, é isso que ela vai usar, né? Ela vai ter que, de fato, ter noção, usando esses instrumentos, de limite, né? Noção de limite e noção de comportamento de escolha. Gastar ou não gastar, juntar ou não juntar, né? Esperar um pouco para ter algo melhor ou ser ansiosa e gastar com uma coisa aqui que me satisfaz nesse momento, mas que daqui a pouco não tem nem sentido, né? Então, eu acho que essas estratégias vai depender da idade da criança, mas todas são muito válidas. Até com relação à simplicidade, né, que você citou de dar o dinheiro para a criança, eu acho que eu já até citei em outro episódio, né, que em uma das últimas idas para minha cidade natal, estava na casa da minha avó, e aí ela explicou que ela no começo do mês pega o dinheiro dela
e separa. Um bolinho do mercado, o bolinho da roupa, o bolinho da carne, o bolinho de não sei mais o que, conta, separa um monte de bolinho em cima da mesa, assim, ó, cada um com um nome, depois bota dentro do saquinho e aquele dinheiro lá. Porque, cara, isso é tão pouco prático com as ferramentas que a gente tem hoje de Pix, você deixa o dinheiro aplicado enquanto você não está usando tudo mais, mas ao mesmo tempo é o que a gente chamava no exército de antiburro. Não tem como você não saber que você está gastando mais do que deve, porque na hora que o bolinho do mercado acabou, você fala, opa, de onde que vai sair? Vai sair da conta de casa? Vai sair da roupa que eu ia comprar? Porque você vai ter que tirar do bolinho e colocar noutra coisa. Exato. Achei genial isso aí, ao mesmo tempo que eu fiquei tipo, como assim, cara? Hoje em dia, 2026, fazendo isso. E as crianças, elas aprendem muito mais rápido, né? Tipo, na realidade, muitas pessoas às vezes fazem uma pergunta assim, as crianças de hoje são mais inteligentes? Não, elas não são mais inteligentes do que nós. Isso é um mito, né? A inteligência é a mesma. A diferença é que elas têm muito mais estímulos hoje para lidar do que nós tínhamos. Então, elas aprendem a lidar com vários estímulos. Então, se a gente apresenta o estímulo digital para ela, tipo, do banco, seja digital ou não, ela vai aprender a usar aquele mecanismo. Se ela já tiver nessa idade abstrata, né, ela vai conseguir. Agora, uma criança de 4 anos, não. Aí eu vou dar para ela o cofrinho, mesmo porque uma criança de 4 anos, se você der para ela 2 notas de 10, apresentar 2 notas de 10 e uma de 100, ela vai querer as 2 de 10, porque ela não tem valor, ela não tem noção de valor, ela tem noção de quantidade. 2 é mais que 1. Não vá querer explicar para ela que aquele 1 vale 100 e que o 2 vale 20. Para ela não vai fazer sentido algum, né? Eu lembrei agora, quando eu era criança, e minha mãe mandava no mercado comprar alguma coisa e dava uma nota, né? O dinheiro, enfim. E aí você até ficava tentada a comprar outra coisa, mas não dava, né? O dinheiro era só para aquilo lá. Aí você voltava, né? Ó, mãe, tá aqui teu troco. Exatamente. Agora, Cris, olha só, a gente tem uma dificuldade de lidar com os adultos até hoje em dia, a ensinar a paciência, né? A não querer o prazer imediato. E a gente tem um viés que se chama desconto hiperbólico, que é você priorizar o hoje em função do futuro. A gente fala muito sobre isso nos investimentos. Então, isso é muito difícil de controlar na vida adulta. Como é que a gente pode ajudar as crianças a exercer essa paciência? Primeira coisa é que nós vamos ter que ter claro que a gente vai repetir uma coisa 5.987 vezes, talvez em meio-dia. Para quê? Para que a gente treine essa paciência conosco. Porque as crianças, elas vão nos pedir o imediatismo a todo momento. E aí eu tenho que ter claro que ela vai fazer isso para que eu mantenha, que eu tenha coerência e persistência. Para que eu continue, tipo, se eu disse que não ia comprar, vamos supor, falando de comportamento, né, de compra financeiro, se tal coisa não cabe aqui hoje e nem amanhã, independente dela perguntar 10.000 vezes, eu vou ter a mesma resposta. Porque aí eu ensino para ela que ela tem que esperar. Tipo assim, você pode me pedir 1.000 vezes, mas a resposta continua sendo a mesma. Entendeu? Então, olha só, é o que você falou. Se o adulto não tem, ele não vai conseguir fazer isso com a criança. Porque não vai sair magicamente com um pau de perlim-pim-pim para ele. Ele vai ter que treinar nele para isso refletir na criança. E ter claro isso. A criança vai estar no papel dela, desse mundo que é tudo muito rápido, vai depender muito, quer dizer, a gente está criando cérebros muito acelerados com tudo que a gente tem, então assim, de estímulo, então eu vou ter que ser, sabe aquela coisa, eu sou o adulto da relação, eu sou o adulto da relação, eu sou o pai, então eu tenho que dar modelo, eu volto de novo na palavra, que eu acho que é a palavra que jogar aqui, o que mais sai é modelo. Modelo para ele vai ter que esperar e esperar junto, trazer solução. Olha, eu sei, a gente fala muito de validar sentimento e né, das crianças. Validar sentimento não quer dizer
ser permissivo, mas é olhar para a criança e falar assim, nossa, eu entendo, de verdade, eu entendo que você queira muito isso, só que não dá, não cabe hoje no orçamento. Eu posso, de repente, a gente até, não estou dizendo que você nunca vai ter, mas para eu comprar tal coisa para você, eu preciso me planejar. Então, assim, como que a gente vai planejar isso? Eu vou pensar se quer participar ou não, sei lá, né? Vai depender de cada pai, mas o pai vai ter que exercer, vai ter que ter claro que se ele não treinar isso com ele não vai conseguir passar para o filho. E como ele treina isso com ele? Repetindo, sendo coerente e persistente. Eu acho que são 2 palavras, assim, o que eu preciso fazer para ser coerente com o que eu estou planejando, com o que eu quero, e persistir naquilo. Porque aí a gente tem um caminho, uma direção. Surgiu a dúvida aqui. Eu tenho muito dinheiro. Eu vou dar um pouco do dinheiro para o meu filho na intenção dele se educar financeiramente, vou combinar com ele para que é aquele dinheiro, para ele priorizar e tudo mais. Cabe eu explicar para ele que eu estou fazendo aquilo para educar ele, porque eu fiquei pensando, às vezes o filho vendo o pai dar só aquele tantinho de dinheiro para ele, enquanto está gastando muito dinheiro com outras coisas, mesmo que sejam coisas necessárias, aluguel, comida, etc. Será que a criança às vezes não vai olhar e falar assim, pô, meu pai, esses 500 aqui não dá para eu comprar essas coisas aqui, e eu não consigo comprar as coisas porque o meu pai não está me dando o suficiente, mas ele podia me dar mais. Cabe explicar para o filho que eu estou gerando uma necessidade artificial nele para ele aprender a priorizar ou coisa do tipo? Vai depender de novo da idade. E aí, sabe o que você me fez lembrar, Bruno? Do Silvio, de uma das filhas do Silvio Santos. Se eu não me engano, foi a própria Cíntia, que eu acho que hoje é a CEO do SBT, né? Era muito conflitante, uma entrevista que eu vi dela, era muito conflitante para ela. Ela ver o pai jogando aviões de dinheiro dentro de um auditório e dentro de casa, o Silvio parece que tinha uma educação financeira muito boa com os filhos, boas no sentido de ele não liberava tudo para as meninas dele, né? Nem imagino meu pai jogando dinheiro. Então assim, imagina a realidade dessa criança, dessa adolescente, dessa jovem, né, que literalmente vê o pai jogando dinheiro para desconhecidos e ele te nega coisas. Então, assim, o que estava por trás dessa negação? E aí, fazendo uma análise funcional, né, porque eu não conheço um recorte, né, da história da pessoa. Mas, para mim, fazendo uma análise funcional, eu vejo que é uma pessoa, também pelo pouco que se sabe da vida, né, que eu sei da vida dele, que foi um exímio administrador e financista, né, desde a época de camelô, né, e se tornou quem foi. Então, ele tinha muito claro o que ele queria, ele sabia o que ele queria ensinar. E aí, respondendo a sua pergunta, tipo, se cabe essa explicação, depende da relação que eu tenho com meu filho, da relação de entendimento que ele vai ter disso, para eu chegar e explicar. E esse explicar tem que ser pontual, tem que ser simples. Porque, de novo, o discurso para eles apertam um botãozinho do off, eles não ficam lá, né? Tem que ser assim. Você sabe por quê? Eu sempre falo para os pais assim, coloca seu filho para pensar, coloca ele para responder. Tipo, você sabe por que eu te dou 500 e não 1.000? Aí você vai lá e fala, olha, porque isso aqui tá assim, 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 né? Eu tenho isso, isso e isso. Olha, se você quer tal coisa, você pode, de repente, pensar em esperar tanto tempo. Então, assim, joga isso, conversa mesmo, não chegue pá. Então, eu vejo dessa maneira. Eu acho que depende da forma com que eu vou colocar para ele, depende se eu tenho claro do que eu quero atingir. E aí, por isso que eu lembrei do exemplo do Silvio Santos. Eu acho que ele tinha muito claro o que ele queria ensinar para as filhas dele, né? Porque ele foi esse cara que realmente super atípico, que jogava aviãozinho de dinheiro para as pessoas. Tem até a questão de que a educação que um pai que não tem dinheiro
mesmo que ele entenda sobre a importância da educação financeira, um pai que tem pouco dinheiro, os desafios dele para educar financeiramente o filho vão ser totalmente diferentes de um pai que tem muito dinheiro, né? Eu me lembrei agora de uma mãe, uma vez que, nas conversas com ela, uma vez ela muito preocupada com questões, assim, de como transmitir valores, alguns valores valores enquanto direção de vida, né? Que a gente está discutindo sobre a criança. Ela falou assim, às vezes eu fico pensando, tipo, minha filha já viajou 3 vezes de avião, as 3 vezes de executiva, e aí? Eu falo, e aí, que essa é a sua vida, qual o problema? Né? Uhum. Não tem problema nenhum, essa é a sua vida. No entanto, o que vai acontecer? Se isso é uma preocupação para você, porque eu até fiz uma pergunta para ela, eu falei assim, parece que eu estou entendendo que você não quer passar para ela uma banalização, uma facilidade, né, Se de um que dia tudo ela é precisar fácil. viajar de econômica, ela vai achar que é o fim do mundo. Exato. Se é isso que você quer passar para ela, aí o que vai acontecer é que você vai ter mais trabalho no sentido de estar mais atenta às pequenas oportunidades do dia a dia. De quê? De frustração. Uhum. Porque não é frustração no dinheiro, é frustração em outras coisas, é espera, é frustração do dia a dia. Isso compõe depois uma área de autoestima, autoconfiança, responsabilidade, e que vai ser exercida em várias áreas da nossa vida, uma delas a financeira. Uhum. Porque assim, o que ela vai fazer, né? A realidade da vida dela, qual é o problema? Não tem problema nenhum nisso. É a vida dela. Uhum. Sim, isso aí me lembrou de um podcast do Flávio Augusto, não sei se já assistiu, eu não lembro se foi no Primocast ou com os sócios, que ele falou exatamente dessa questão. Ele falou, cara, eu sou bilionário, eu não vou fazer meu filho ficar passando necessidade durante a semana na escola e tudo mais, sem comer o que quer, viajando de ônibus ou coisa do tipo, e no final de semana ele comendo lagosta, caviar e gastando R$ 2.000 comigo no restaurante. Isso gera um conflito na cabeça da criança e às vezes a criança de fato ficar ressentida, né, com os pais. Pô, meu pai pode me dar condição e tá fazendo eu passar essa necessidade aí. E aí é de fato outro desafio, né? Você dar de tudo, mas ainda tentar agregar, ensinar a criança que assim, se você não tiver tudo que o dinheiro compra, você ainda consegue ter coisas boas e tudo mais, porque não é só isso. Não é só executiva. Você viajando de econômica, você está indo para um destino super legal e se eventualmente precisar fazer isso, não tem problema. Sim. Muito bom. O nosso papo tá tão legal que a hora voou, né? A gente precisa encerrar aqui em função do horário e do espaço, você também tem que pegar a estrada, né? Mas antes de finalizar, Cris, você pode deixar 3 dicas práticas, assim, top 3, para os pais que querem começar uma educação financeira com os filhos ainda essa semana? Olha, eu diria para os pais assim, comecem a falar sobre finanças em casa de uma maneira natural, nas oportunidades que eles tenham. Eu acho que criar a condição para que a criança tenha ali um dinheiro, né, pequeno para administrar dentro das necessidades dela, com as semanadas e a mesada em si, eu acho que é um exercício bacana, sim. Lembrando que isso não é para ser punição, porque uma coisa que eu acabei deixando, eu vejo às vezes na internet pessoas assim fazendo, e as pessoas adoram, né, tudo que envolve punição, acho interessante isso. Tipo, fez tal coisa, não fez, retira. Não, o dinheiro ele vai ser colocado ali para a criança aprender a administrar, não como punição, né? Isso é uma coisa importante quando a gente pensa. E aproveitem todas as oportunidades do dia a dia. Pensem nessa palavra que a gente falou tanto de serem modelos, né? Não deixe passar a fila do supermercado, a ida conversar com o gerente. Qualquer oportunidade vale a pena a gente tá aproveitando. Muito legal. A gente tem uma dinâmica aqui no canal que
sempre que está finalizando, a gente pede para o convidado explicar em 30 segundos o que ele faz. Então, imagina que você entrou no elevador, a pessoa do elevador perguntou o que você faz e você tem até o 20º andar ali para explicar para ela. Eu ajudo famílias de uma maneira, com uma educação prática, baseada em valores, a construírem um futuro melhor para seus filhos, para que eles se tornem adultos responsáveis, autônomos na vida. Legal, me convenceria, viu? Legal. Cristina, muito obrigada pela tua participação. Foi muito legal a nossa conversa. Eu acho que ainda tem assunto para um novo episódio do podcast. Tem muita coisa ainda para falar. Mas deixa aqui as tuas redes sociais para quem está nos ouvindo. Como as pessoas te encontram? Eu tenho um Instagram, que é @CristinaRuiz, psicóloga. E é lá porque eu me comunico, falando sobre comportamento infanto-juvenil, interagindo. Eu sempre abro, toda sexta-feira eu abro uma caixinha de perguntas. Então, querendo bater um papo, é só me encontrar no @CristinaRuiz, psicóloga. Hoje você faz atendimentos presenciais somente ou online? Somente presenciais. Eu não faço atendimento online. Não consegui migrar para o online. Então, eu atendo no meu consultório físico mesmo. Que fica em Rio Que Verde. fica em Rio Verde, isso. Muito bom. Bruno, como as pessoas se encontram? As pessoas me encontram no Instagram, no @bruno.pazeto, com um Z e um T. E vocês me encontram no @IvanaBosaColim. Nós temos episódios quinzenais aqui nesse canal também, @Conexão Financeira Podcast. Cris, muito obrigada pela tua participação, foi especial. Eu que agradeço mais uma vez, foi muito bom. O papo realmente passou rápido.